nosso assunto de hoje é obesidade. Nesse segundo bloco, vamos receber aqui Marcos Hirata. Ele é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e atua tanto na área clínica quanto na área esportiva, não é, Marcos? Exato. A gente vinha conversando aqui sobre quais são as razões de haver tantos obesos e tanta gente acima do peso. A gente imagina que mais do que antigamente, a gente levantou algumas razões, mas você que é um especialista, a gente queria ouvir de você. Conta pra gente, você atende muita gente acima do peso? Sim, a grande maioria hoje está acima do peso, né, das pessoas que me procuram. Então, e uma das coisas que vocês pontuaram aqui, que é o que eu mais acredito, é o comportamento, realmente. Acho que o nosso comportamento alimentar, ele migrou nos últimos anos, né? Então, de 20, 25 anos atrás, a gente se alimentava à base de arroz, feijão, era muito mais comida mesmo, né? Tudo bem, tinha pão francês, não existia pão integral, né? E hoje em dia, não, hoje em dia o mundo ele ficou muito prático, né? Tudo ficou muito, a gente resolve pelo telefone, liga e pede um lanche, liga e pede uma pizza, né? Lanche é um grande vilão? Assim, liga e pede 5.000 quilos de calorias. 5.000 calorias. Sim. E chega a pizza. Eu costumo dizer o seguinte, na verdade, eu não acho que existe alguma coisa que é um vilão. Eu acho que assim, a frequência com que você consome, às vezes, pode acabar te atrapalhando. Eu não digo que é certo ou que é errado você comer um lanche, mas eu acho que você tem que ter uma certa qualidade muito maior e uma frequência menor do consumo desses alimentos que são mais gordurosos ou calóricos ou açucarados. Entendi. Então, eu acho que assim, cada pessoa ela tem uma genética e ela tem uma capacidade de processar aquele alimento. Cada pessoa tem um gasto calórico também em torno do dia. Eu costumo brincar nas consultas assim que todo mundo tem um amigo que é mais magro e come mais, um amigo que está mais gordinho e come menos. Sim. Né? Então, assim... Outro dia uma pessoa no Face escreveu assim para mim, se eu comesse o que você come, eu estava obesa. E ela está muito acima do peso, né? Sim. E eu achei graça, porque eu virei e falei assim, como assim? Eu como tanto assim? Ela falou, Patrícia, você é conhecida por comer muito. Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à mulher, assim, acima dos 40 anos, a parte hormonal, ela afeta nessa parte, assim, da obesidade ou na dificuldade de perder peso? Olha, eu não digo que a parte hormonal, essa questão de menopausa e tudo isso que você está dizendo, né? Afeta um pouco, sim. Mas a questão é que, assim, ela afeta não só na mulher, ela afeta no homem também. Com o passar dos anos, ali, passando da casa dos 30, o nosso metabolismo ele começa a trabalhar diferente já. Você entendeu? Nossa, 30? 30 tão jovem? Ele já trabalha diferente. Mas já, os homens acumulam mais gordura onde? Geralmente região abdominal. E as mulheres? Que é pior. Quadril. Geralmente quadril. Olha, o nosso destino é sermos casados com barrigudos enquanto a gente ocupa 2 cadeiras. Pelo jeito. Que horror. Mas Marcos, então eu queria te perguntar isso. Eu li recentemente um artigo do Drauzio falando da questão da obesidade relacionada ao câncer, que a obesidade hoje começa a dar realmente mais vazão ao câncer, que isso pode extrapolar inclusive o fumo. Ele analisando a sociedade americana, que 3/4% da sociedade americana é obesa. Hoje em dia existem algumas pesquisas, assim, algumas linhas de pesquisas que apontam o câncer, fazem uma relação muito forte com o consumo de açúcares, né? De carboidratos. O próprio Drauzio mesmo, ele culpa a obesidade pelo carboidrato. Eu não culpo isso. Eu acho que, assim, vocês colocaram aqui anteriormente sobre... antigamente a gente ia para a escola a pé, antigamente, por exemplo, a criança ela estava brincando na rua. Então, assim, eu não acredito que seja o carboidrato o vilão da obesidade. Mas hoje em dia existe sim uma linha de pesquisa voltada, relacionando o açúcar com o câncer mesmo. Então, isso existe. Problema de saúde pública agora. Uma coisa que eu acredito muito, assim, eu gosto muito de homeopatia, né? E a homeopatia trabalha diretamente com alimentação, com aquilo que você consome atrelado à sua personalidade. E eu fui recentemente a uma consulta, porque eu estava com taquicardia, ele olhou para mim e falou assim, você anda comendo pipoca. Aí eu virei e falei assim,
Aí eu falei assim, o que você está falando não tem nenhum sentido. Ele falou, tem todo sentido. Ele falou, pipoca, amendoim, pimenta, carne de porco e trigo para a sua personalidade depois das 5 da tarde? Não dá. Aí eu virei e falei assim, que lógica é essa? Nenhum médico me diria isso, nenhum nutricionista me diria isso. Ele falou assim, vai para a Índia e todos te dirão isso. E assim, as coisas têm uma lógica diferente, porque são diferentes linhas de pensamento. Exato. Eu acho que, por exemplo, para um nutricionista isso é bem capaz de não fazer nenhum sentido, mas para uma medicina oriental, às vezes, os alimentos que você come podem ser vilões de pequenas doenças. Ele ainda falou assim pra mim, você tem sorte, porque o que você está tendo ainda está restrito às membranas. Chega uma hora que viram doenças e está diretamente ligado à alimentação. É bem interessante, na verdade, isso que ele colocou para você, porque a ciência da nutrição, ela briga muito entre ela, né? Então, ela um dia ela te mostra uma coisa, no outro dia outra. Algumas pessoas defendem uma coisa, outras pessoas defendem outras coisas. E, assim, no meu consultório, assim, no meu trabalho, por exemplo, eu sempre trato em cima muito mais de individualidade. Eu não posso olhar para você e falar para você, de olhar para você, que a pipoca faz mal para você. Eu vou ter que pegar uma série de sintomas que você vai me passar, igual ele no caso pegou ataque cardíaco, você disse, né? Então, é uma série de sintomas que geralmente a gente relaciona para dizer, não, para você faz bem ou para você faz mal. Por exemplo, assim, a nutrição ela briga muito, por exemplo, sobre o consumo de carne. Ela fala assim, existem consensos e consensos, diretrizes te orientando quanto de carne você deve consumir por dia. Então, tem a diretriz que fala que são 2 bifes, tem a diretriz que fala que são 5, você entendeu? Então, assim, mas na prática, como que funciona? Olha, vamos fazer um exame de sangue. No exame eu vou conseguir ver certinho qual que é a tua capacidade em cima do que você come. Se a sua capacidade de processar essa proteína, por exemplo, ela estiver alta, comendo 2 bifes, eu não vou te dar 3. Você entendeu? Se ela estiver baixa, comendo 2 bifes, pode aumentar. Eu posso aumentar. É assim que os atletas, então, se preparam. É que tudo isso depende um pouco do exercício que ele faz. Sim, e tudo isso, né? Da forma como você gasta o alimento, exato, né? como você Mas é gasta bem individual, alimento. né, a análise, é muito individual. Muito individual. E às vezes assim eu fico um pouco até magoado de ver a área em si, ela brigando tanto, ela se atrasando tanto com alguns assuntos, sabe? Por exemplo, assim, se você fala isso hoje para algum pesquisador, ou igual você falou, para algum médico, algum nutricionista, ele vai achar um absurdo. Eu achei interessante. Eu acho que assim, se ele diz para você isso, e se lá na Índia muita gente vai dizer isso para você, pô, o que será Pode ter sentido, né? Que tem? Alguma coisa tem. Sabe, E ele me deu uma explicação assim, sensacional. Ele virou e falou assim, a vesícula é o centro da raiva, da dor, do susto, e ela produz um ácido a partir desses alimentos que você come. O ácido ou desce ou sobe, no seu caso subiu. Aí ele virou e falou assim, então você tem que travar isso, você está preparando a cama para essa vesícula dar problema. E é uma coisa que eu jamais me ocorreria, sabe? Agora me fala uma coisa, você está dizendo que tudo parte de uma individualidade, que você considera muito isso no seu trabalho. Então não existem vilões, por exemplo, glúten é vilão? Na minha opinião, não. Leite é vilão? Também, na minha opinião, não. Sanduíches? Não, sanduíches está mais para vilão do que o glúten e o leite. Sanduíche é problema, gente, vocês se ligaram, né? Sim. Açúcares em geral? Eu considero um vilão, sim. Carboidrato no jantar? Não. Não? Não. Gente! Depende, o que você faz próximo ao jantar. Sabe, quando você vai montar um planejamento para uma pessoa, você leva em consideração o que ela faz ao longo do dia. Que tipo de atividade que ela tem? É sedentária, mais ativa? E qual que é o horário que ela mais gasta? Se você gastar mais à noite, não vejo problema. E depende também aquele fator individualidade. Tem gente que tem um metabolismo mais acelerado e não tem um malefício em consumir o carboidrato à noite. Muito bom. O glúten que você perguntou, você tem alguma restrição com glúten? Há quantos anos você come glúten? 44. 44. Então, Me fez confessar a idade. Eu há 30 anos. Então, assim, antigamente, né, anos atrás, 20 anos atrás, não existia isso. Ninguém falava disso. Hoje em dia já existem livros, já existem várias teorias que vão... Dietas, né? Dietas que eles vão
pressionar você a cortar. Aí, assim, quando eu acho interessante cortar? Quando eu vejo que existe algum sintoma, algum mal que faça a pessoa... pessoa... Agora, lactose parece que virou moda, você possa relacionar. né? Todo mundo tem restrição à lactose. Hoje em dia agora. os dois viraram moda, né? E, por exemplo, são 2 alimentos, são dois nutrientes que há anos nós consumimos, né, diariamente. E muita gente nunca teve um problema. Tem gente que realmente desenvolveu... O corpo humano, alguma intolerância, né? Existe uma coisa que vem de anos e anos, uma teoria que é a teoria da evolução. A teoria do mais adequado ao ambiente, ele sobrevive. O menos adequado, ele com o tempo vai para o espaço, né? Então, o homem, ele sobreviveu em cima disso. Ele sobreviveu em cima de evolução. Se você não consegue consumir o leite, poxa, que pena que você não pode. Hoje em dia, graças a Deus, vai ter que substituir por alguma coisa, né? Existem opções, de repente, que você possa consumir, mas que bom que eu posso. Claro. Você entendeu assim que eu... Marcos, eu adorei o papo com você, o nosso tempo acabou, a gente já vai para o último bloco, mas muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço.